Oi, Roger. Olá, professor. Tudo Como bem? está? Graças Tudo a bem? Deus, tudo Melhor bem. agora. Melhor agora falando contigo. Com certeza, igualmente. Quero agradecer a sua presença aqui nesse horário e ter aceitado o nosso convite. Vamos já já começar nosso papo aqui com você e com os nossos amigos que vão entrar a partir de agora. Tudo bem? Claro, vamos esperar um pouquinho eles entrarem, né? Exato. Tem tido muita movimentação, né, professor? Está em várias lives aí, tem feito muitas reflexões, muitos vídeos, né, ultimamente. E- Então, eu acho que essa pandemia, ela acabou acelerando um pouco esse processo, né, de é, é, uma espécie de retorno ou uma espécie de vínculo, né, à vida online. Sim, Então, diante disso, eu acho que as pessoas, elas, por um lado, elas estão distantes, mas por outro, elas estão juntas nas redes, né? Então, por exemplo, eu tenho um núcleo de pesquisa no Laboratório de Política, Comportamento e Mídia, que nós fazíamos reuniões presenciais. Então, por vezes tinha alguém, mesmo do interior de São Paulo, que gostaria de participar e não podia por causa da distância. Então, agora, com essa pandemia e as coisas sendo viabilizadas online, o grupo aumentou muito. Pessoas dos mais variados estados e, inclusive, fora do país, que muito estão bacana, participando do núcleo, né? muito interessante. Então, é um ponto importante, eu acho, essa questão das mídias sociais, né? O quanto isso favorece. E vou te dizer, viu, Roger, eu estou trabalhando muito mais Eu na pandemia, tenho percebido isso, tá claro, tá bem nossa, evidente. porque quando não tem a pandemia, a gente ainda tem o deslocamento. E o deslocamento faz com que você diminua a quantidade de eventos, etc. Mas como com as mídias sociais e a internet é algo que você sai de um evento e pode entrar no outro, então eu tenho trabalhado bastante. Mas que bom, eu acho que isso é muito bom, né? E saber que as pessoas então estão interessadas, né, com a filosofia, de alguma maneira querem escutar o que a gente tem para dizer, um pouco do nosso trabalho. Para mim é um motivo de muita alegria. E esse é um momento que, como você acabou de dizer, a gente vê essa mudança de comportamento sendo forçada por uma realidade improvável, né, inesperada, né? Como você bem falou, alunos que geralmente não têm acesso ou não iriam, né, até você, talvez, fisicamente, hoje estão, né, estão em contato, né, tem conversado, tem ouvido, tem trocado ideias, né? É uma relação que, assim, a internet, ela aproxima, mas essa aproximação é uma aproximação distante, eu diria, né? Sim, sim, sim. Porque, por exemplo, numa aula, quando você está ministrando uma aula, né, você é professor, sabe? Você fala alguma coisa, você olha no rosto do aluno, ele faz aquela cara de pão de Uma queijo, reação ali. aí você fala, ixi, eu acho que isso aqui não ficou muito claro, É, então você de novo explica, ou o aluno, como está naquela situação de tete a tete, ele se sente mais à vontade para levantar o braço, fazer a questão e etc. Nas mídias sociais, né, eu acho que isso é um pouco mais difícil. Então, por é, mais que as pessoas estejam conectadas, como muitas que se conectarão, por exemplo, na nossa live, elas estão distantes, né? Então, elas não se conhecem e às vezes não tem um contato que facilitaria uma espécie de surgimento da crítica. Olha, aquilo que eles estão falando, será que não dá para pensar de uma outra forma? Vamos levantar o braço, né? Então, é, a internet, ao mesmo tempo que ela aproxima, ela afasta. Mas, se a gente pensar, Roger, eu acho que tem um filósofo chamado Peter Gray, e ele escreveu um artigo
sobre a pandemia, e lá pelas tantas ele fala uma coisa muito interessante no meu modo de pensar. Ele diz o seguinte, que a pandemia ela vem para mostrar que nós passaremos a viver a partir do possível e não do ideal. Então, se nós estamos aqui dentro de um padrão, né, ideal e tentando vincular ou aproximar a realidade a esse padrão, parece que a realidade ela foge o padrão, né, e nós temos que conviver com aquilo que é possível. Então, nesse sentido, é um momento de adaptação essa situação de pandemia, né? E eu acho que as pessoas, aos poucos, elas vão se acostumando. Por um lado, isso é importante, porque o ser humano tem essa facilidade de adaptação, mas, por outro lado, também é perigoso, né? Eu conheço pessoas que estavam na quarentena até então, pessoas que têm filhos muito pequenos, então tinham total condição de trabalhar em casa, né? E não precisavam sair, então eles estavam em casa, mas agora o tempo passou, afrouxaram um pouquinho, receberam alguém em casa e todos foram contaminados. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem uma faca de dois gumes, né? Por um lado, a gente precisa sair, conversar, falar, essa necessidade de vínculo social é importante, mas, por outro, né, no Brasil, a gente ainda precisa tomar muito cuidado. Muito, né? É esse inimigo invisível, né? Que nos empurra para dentro de casa, que nos põe nesse mundo virtual, às vezes até que de forma coercitiva, né? Muita gente teve que ir à força, né? Não sabia nem mexer, né? Conheço muita gente de todas as faixas etárias, né? Desde mais jovens até pessoas mais maduras, que agora já estão nesse convívio, como você bem falou, que ele dá uma noção de proximidade, mas ao mesmo tempo a gente sabe que tem essa distância ainda incomensurável, né, entre as pessoas e perde muito do aspecto humano. E realmente quando nós pudermos voltar aos contatos visuais, né, e mais físicos, mais táteis, mais de proximidade, uma outra questão também que eu me coloco é como nós vamos voltar, se nós vamos voltar com aquela mesma dinâmica ou se nós vamos levar algo desse distanciamento para lá também para o real, né? Porque a gente acaba tendo que se conformar a uma nova organização das coisas, inclusive aqui, né? Nesse campo, né? Vamos dizer aqui que é uma esfera, né? É uma esfera pública, mas ao mesmo tempo não é uma esfera da ágora, né? Não é a esfera da praça, não é a esfera do simpósio, não é a esfera da sala de aula. E eu fico pensando nisso, né? Se nós vamos voltar com a mesma potência, se a gente vai voltar um pouco desconectado dos eixos, né? Mas, professor... É interessante. Sim, pode falar. É interessante isso que você está falando, porque, de fato, é uma incógnita, né, Roger? Porque, às vezes, eu vejo algumas pessoas traçarem algumas previsões, assim, muito taxativas de como vai ser e como não vai ser. E, de fato, a gente não sabe, né? Talvez, olhando um pouco o que está acontecendo em alguns países, no qual a pandemia ela sumiu, então, como está acontecendo, o que está acontecendo... Talvez a gente tenha uma ideia, né? Mas como cada país é um contexto, então fica sempre muito difícil de saber. Eu acho que uma coisa que vem para ficar algumas empresas perceberam que é tão eficaz, ou por vezes mais eficaz, o indivíduo trabalhar em casa do que na empresa. E a empresa diminui consideravelmente o gasto com transporte, com energia, com refeições, etc. Então, eu acho que alguns trabalhos, né, eles vão se consolidar em casa, né? E isso muda muita coisa. É interessante o que você está falando, Roger, porque as pessoas que estão preocupadas com a constituição de uma casa ou de um apartamento, etc., elas vão ter que se preocupar um pouco mais com outros espaços, ou seja, um espaço voltado ao trabalho,
Parece que os apartamentos que têm uma varanda, eles estão sendo mais valorizados, porque num momento de pandemia a varanda é fundamental, o sujeito consegue tomar um solzinho. É um Então, sol, um vento, um ar. pois é, coisas que a gente tinha no nosso cotidiano e nem se dava conta. E agora tornou-se objeto de luxo. Né? Então, de fato, eu acho que você aponta muito bem para essa questão de um mundo que vem, a gente de fato não sabe. E eu sempre fui adepto, professor, da ideia de que essa leitura que a filosofia faz, ela não pode ser uma leitura apressada, né? Porque ela tende a equívocos. Né? Nós ficamos muito... bem, se é difícil traçar certas análises conjunturais, né, como os economistas fazem, né, como os sociólogos, por vezes, fazem também, alguns cientistas políticos, o senhor sabe muito bem disso, a filosofia ela não tem essa urgência, né? O pensamento ele requer tempo, o olhar, como você falou, a gente tem uma série de nuances que tornam, às vezes, o que acontece aqui diferente, totalmente diferente do que acontece em outro local, em outra comunidade, outra cultura. Então, eu não sou muito... Não vejo assim com bons olhos essas pressas para determinarem cabalmente, agora daqui para frente vai ser assim, até porque a gente não sabe o que vai ser amanhã. Amanhã eu não sei o que vai acontecer, que dirá daqui a um ano, 10 anos, 2 anos, 3, né? A gente pode traçar e lançar luzes, né? Jogar luzes num panorama, numa imagem, né? Até em perspectiva, né? Como é muito comum acontecer, mas a gente não pode taxar, não pode chegar e dizer, vai ser isso, né? De fato, o filósofo é aquele que chega por último, né? Porque até o último momento ele prudentemente está refletindo para dar um passo à frente. Então, eu acho que a filosofia grega, ela nos dá inúmeros exemplos disso. O próprio Sócrates, na ocasião da sua defesa, diante dos juízes, 501 juízes atenienses, ele fala que ele vai fazer a sua própria defesa, ele vai usar uma linguagem que é a linguagem que ele usava no cotidiano da filosofia, né, das suas conversas filosóficas, porém, né, apesar de ter um compromisso com a verdade, ele sabia que a sua defesa estava submetida ao tempo. E a verdade ela não pode estar submetida ao tempo, mas é o contrário. Né, o tempo está submetido à verdade. Então, por isso que lá no simpósio do Platão, né, no banquete, eles conversavam sem se preocupar com o tempo. Né? Então, a filosofia ela tem a ver com essa possibilidade, né, de fazer uma reflexão sem uma preocupação com a hora com a qual a verdade vai se manifestar, se é que vai se manifestar. Então, é nesse sentido que os filósofos da antiguidade eles falavam do ócio. Né? O ócio filosófico é justamente o tempo necessário para a discussão, para o debate. Eu mesmo, viu, Roger, quando eu vou para uma palestra, e aí me dizem assim, professor, você tem 1 hora, eu fico mais tranquilo. Mas quando você tem 20 minutos, eu fico perturbado. Não dá nem para começar. É aquela coisa de assim, nossa, 20 minutos não dá, eu vou fazer um introito em 20 minutos, só um introito. Pois o tempo televisivo. Claro que eu procuro me adaptar a isso e diminuir o que eu vou falar e traduzir de uma forma mais acelerada, se é que convém dizer que filosofia se pode fazer dessa forma, mas isso exige uma preparação muito maior da minha parte do que quando eu tenho um tempo mais extenso. Eu lembro que quando eu ministrava aulas no ensino médio e eu tinha 1 aula por semana naquela turma, eram aulas muito mais difíceis, Roger, de preparar do que aulas que eu ministro, por exemplo, hoje num curso de Química, que eu tenho 4 aulas, praticamente uma manhã inteira com uma turma. Sim. Né?
Justamente Sim. porque o tempo ele não está a todo momento, né, apertando o meu cangote. É Então, verdade, não filosofia está lhe tem a ver com o cobrando ali, tempo. olha, vamos, vamos, vamos. Pois é. Então dá para ir com aquele vagar, né? Que requer o pensamento filosófico. De fato, é muito mais difícil você ter apenas aquele tempo mais limitado. Bem, professor, vou pedir licença aqui para saudar todas as pessoas que estão entrando, estão chegando aqui, nossos amigos e amigas, alunos ou conhecidos, alunos do professor, conhecidos nossos aqui também, Manuel, a nossa beletrista Natércia, e temos mais aqui Ana Luísa, temos o Fábio, boa noite, temos também a Karina, boa noite, Karina, seja bem-vinda, Ramsés Azevedo Júnior, Ediel, nosso boa noite, Gisele Belo, todos sejam bem-vindos. A gente vai fazer um bate-papo aqui naquela dinâmica que é costumeira, vocês já devem conhecer, até que o limite máximo de tempo do Instagram nos ponha para fora, né, nos chute da sala, e aí quando ele chutar a gente retorna para arrematar mais alguma coisa que fique faltando e para responder, se for necessário, se houver algum questionamento, alguma dúvida que porventura vocês tragam para a gente. Eu vou pedir também que vocês deixem os seus comentários na medida do que a gente for desenvolver aqui o professor for desenvolver o raciocínio dele, para mais à frente a gente entrar em alguma questão, tá? Mas num primeiro momento a gente vai ouvir mais, a gente vai colocar alguns pontos e o professor vai refletir com a gente, né? Essa é a proposta, nós vamos refletir. E nós vamos refletir em cima de muitas questões que essa obra aqui do professor Andrei Venturini Martins traz para vocês aí, talvez apareça com a letra trocada, é algo que às vezes acontece aqui com o nosso querido Instagram, mas essa obra de autoria do professor Andrei chama-se A Verdade é Insuportável. Bem, eu recomendo não só pelo título, né? O título em si já nos provoca a leitura, já diz assim, opa, o que ele está querendo dizer com isso, né? Por que é insuportável? E aí nós vamos encontrar nessa obra, que eu já recomendo para quem não leu, procure nas melhores livrarias, procure na internet para comprar, né? A minha está aqui, é da Filocalia, né? O nome da editora, traz, ao estilo do professor, várias indagações que estão sempre conectadas com o pensamento dele e de outros filósofos da tradição, filósofos modernos, contemporâneos, medievos, antigos, enfim, e com questões que nós estamos imbricados, com que nós estamos em constante contato, tá? Então, a gente vai falar sobre vários temas que estão nessa obra e que estão na up to date, né? Como gostam de dizer os ingleses. E eu vou começar, então nós vamos trabalhar em cima de alguns eixos que estão aqui na obra e vocês vão ter a possibilidade de ouvirem o próprio autor do livro fazer mais algumas considerações em cima daquilo que vocês lerão ao comprarem a obra, que é interessantíssimo, eu recomendo mesmo. É daqueles livros para você dar início a essa busca. Ele vai te levar a um problema, ele vai te apontar algumas posições, a dele, inclusive, ele vai te instigar e depois é com você, com a tua autonomia para pensar, para pesquisar, para ler, enfim. Professor Andrei, para quem não conhece, ele é doutor em filosofia pela PUC de São Paulo, atualmente é professor no Instituto Federal de São Paulo, também coordenador do Núcleo de Estudos Agostinianos, vinculado ao Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da PUC São Paulo. E é membro da Associação Brasileira de Filosofia da Religião. Professor, primeiramente, boa noite, mais uma vez. Nós já tínhamos encetado aqui um diálogo, estávamos fazendo aquecimento, mas boa noite oficial agora. E a primeira pergunta é, fale para a gente sobre
o peso dessa questão, a verdade, né, que a gente sabe que existe, e por que ela é hoje tão boicotada? Porque hoje a verdade não está mais no patamar que ela merece estar e deveria estar. Boa noite. Boa noite. Roger, então, oficialmente agradeço, né, pelo convite. Para mim é um prazer, uma honra. Na verdade, duas honras. A primeira de ser lido, né? Você leu o meu texto e eu fico muito feliz com isso e por ter indicado o meu livro. E também por ter me convidado, né, por essa live. Para mim é sempre um prazer poder estar conversando, não só porque vamos falar um pouco do que eu escrevi, mas também para dialogar, né, com as pessoas que estão nos escutando, ou as pessoas que desejam algum tipo de diálogo, uma interlocução. Eu acho isso muito interessante. Eu acho que seria importante eu iniciar falando como esse livro nasceu, sabe, Roger? Porque esse livro, ele foi gerado, eu diria assim, durante o meu doutorado. No doutorado a gente costuma fazer leituras mais específicas, né, para o nosso objeto de investigação. E eu estudei Pascal, né, no doutorado, e eu lembro que quando eu queria dar uma descansada assim, no final de semana, eu pegava um livro um pouco diferente daquilo que eu estava lendo, os intérpretes do Pascal, fazendo traduções do Pascal e etc. E eu comecei a ler sem uma pretensão de escrever sobre aqueles temas, né? E eu acho que isso faz com que a nossa atividade fique ainda mais instigante, né? Porque você lê de forma descontraída e as coisas elas vão aparecendo de uma forma muito mais espontânea. E aí, o que eu comecei a fazer? A partir dessas leituras, eu fazia algumas resenhas. Então, eu lia um texto, um livro, e aí eu fazia uma resenha sobre aquele livro. Uma resenha curta, né? Uma apreciação breve, que é justamente o significado de uma resenha de 3, 4 páginas. E então eu fiz aquilo que eu chamava de uma leitura pensante. E por que leitura pensante? Porque eu não tinha uma preocupação de estruturar ou sintetizar o livro inteiro, mas apresentar de uma forma ordenada aqueles pontos que eu considerava os mais importantes, né? Então, num primeiro momento, essa leitura pensante fez com que eu produzisse alguns textos. E aí, essa leitura pensante, por que eu a destaco? Porque, de fato, eu não só fazia uma exposição daquilo que o autor escreveu, mas eu fazia uma reflexão minha a partir daquilo que o autor escreveu. Então, por isso que é uma leitura pensante, né? A leitura de um determinado texto, por exemplo, O Último Dia de um Condenado à Morte, do Victor Hugo, né, eu assinalava os principais pontos e, a partir disso, fazia uma reflexão. Então, é nesse sentido que eu chamava isso de uma leitura pensante. E aí eu percebi, Roger, e aí foi com isso que o livro de fato surgiu, eu percebi que as minhas investigações, que as minhas apreciações, que os temas que mais me chamavam a atenção, eles estavam ligados a 2 eixos: a verdade e a hipocrisia. Esses 2 eixos, eles apareciam constantemente naqueles textos. E aí eu falei, bom, isso daqui dá um livro, né? E aí tornou-se esse livro com esse título, A Verdade Insuportável, ensaios sobre a hipocrisia. Então, nesse livro, eu acabo sempre, as resenhas, fazendo uma indicação de um livro. Perfeito. Então, perfeito. Na verdade, eu não quero que o leitor pare a leitura. A ideia é que, lendo esse texto, o leitor continue a ler. Eu acho que isso é uma vocação que foi criada pelos filósofos gregos. O Platão, ele fazia isso de modo muito interessante. Tem um texto do Platão
Roger, chamado Laques, sobre a coragem, que trata-se de um texto no qual Sócrates está lá na praça pública, e uns pais de jovens preocupados com a educação dos filhos pergunta para Sócrates, mas a coragem pode ser ensinada, né? E aí o Sócrates fala, olha, antes de saber o que é coragem, antes de saber se a coragem pode ser ensinada, nós temos que saber o que é a coragem. E aí começa uma discussão, um pai fala uma coisa, outro pai fala outra coisa, e aí eles perguntam para o Sócrates, mas afinal, está 1-1, então decide você, Sócrates. Aí o Sócrates fala, não, mas a verdade você não decide através do voto, né? A gente elege prefeito e presidente, assim, né? Mas a verdade não. Né? A verdade não. E aí o Sócrates fala, mas tem uma outra pergunta a se fazer. Vocês concordam que a coragem é uma virtude? Aí os pais, sim, mas o que é uma virtude? Aí começa uma outra discussão. E depois eles chegam em mais uma aporia, e aí Sócrates pergunta, bom, se a coragem é uma virtude, e a gente não sabe muito bem o que é a virtude, ou a arete, né, que os latinos traduziram como virtude, como potência, ainda resta mais uma pergunta. A arete, a virtude, pode ser ensinada? E aí o texto termina. E é interessante que tem aluno que às vezes fala, professor, mas o Platão, ele vai, e no final ele não responde. Eu falo, é justamente para que você continue pensando. Então, um pouco dessa estrutura platônica que impele o leitor a continuar lendo, ou seja, continuar no processo investigativo, está presente nesse texto, né? Então, a verdade insuportável, ela vai um pouco por esse caminho. Agora, se você me permite, Roger, eu queria falar um pouco também da dedicatória, né? Que ela foi um pouco irônica, mas assim, mas tem a ver com o título, né? Eu coloquei que eu pensei o seguinte, eu vou fazer uma dedicatória bem democrática, né? Ou seja, a dedicatória mais democrática possível. E aí eu dediquei a todos os hipócritas da Terra, só isso. A todos os hipócritas da Terra. Então, assim, tem uma certa ironia. Convenhamos, professor, é muita gente, são bilhões de hipócritas na Terra. Pois né? Eu acho que tem mais do que 2 ou 3 no mundo, né? Talvez tenha muita gente. Então, eu acho que eu fui bem democrático, né? E aí, eu acho que essa dedicatória ela tem uma certa ironia, mas a ironia ela nos faz pensar, né? Porque o que seria essa verdade insuportável, que aí é justamente a tua pergunta, né? O que de fato consiste, né? Você está dizendo que você conhece o que é a verdade e que, além de conhecer o que é a verdade, no sentido platônico, você está dizendo que ela é insuportável. Eu diria que essa afirmação, que a verdade é insuportável, ela é muito menos platônica e muito mais, eu diria, pascaliana e nietzschiana. Porque a questão que Pascal e Nietzsche colocam é justamente, não é o que é a verdade em si, né, enquanto conceito universal, válido em todos os tempos, em todos os contextos, ou seja, aquela concepção de forma ou ideia platônica. Mas a questão que Pascal e Nietzsche colocam é justamente o quanto de verdade nós suportamos. Então, isso nos faz pensar um pouco no conhecimento de si. Então, não se trata de conhecer a verdade como se a verdade fosse algo muito interessante. Trata-se de conhecer um pouco da nossa condição. E se nós, de fato, nos aproximando dessa condição, se nós, de fato, nos suportamos a nossa condição. Então, eu diria que a primeira intuição profunda do livro, Roger, é que há em nós verdades que nós repugnamos. E eu diria que isso eu devo muito ao Pascal, né? O Pascal ele tem um trecho de uma obra chamada Pensamentos, fragmento 978,
né? Você vê, eu lembro do telefone do fragmento, tantas vezes que eu li esse fragmento, e o Pascal ele fala lá pelas tantas que o homem ele tem o desejo de ser grande, mas é um ser muito frágil, muito pequeno. Ele tem o desejo de ser feliz, mas ele, quando começa a analisar a sua condição, ele percebe que ele é miserável e que há inúmeros motivos para a sua infelicidade. Ele quer ser perfeito, mas ele sabe que ele tem uma quantidade enorme de imperfeições. Ele quer ter a estima das pessoas, mas no fundo ele sabe que ele merece o desprezo. Então o Pascal está dizendo o seguinte: olha, parece que há uma diferença entre aquilo que o homem é e aquilo que ele deseja ser. Essa diferença, Roger, ela é fundamental, porque é a partir dessa diferença que o Pascal fala que o homem constrói uma ideia de si para os outros e constrói uma ideia de si para si mesmo. Para si mesmo. De que maneira? Né? Por meio de uma espécie de teatralização da vida. Ou seja, eu escondo as características nocivas, aquilo que socialmente não pega bem, numa linguagem de boteco, e apresento aquilo que, de fato, faz com que o outro se interesse pela minha vida, que diga que eu sou uma pessoa interessante, que vale a pena conviver, que, de alguma maneira, gera algum tipo de elogio. Então, eu acabo construindo uma ideia de mim socialmente. Então, isso é uma coisa, né? Isso é uma coisa. E a gente guarda essas concepções mais trágicas da existência no fundo do baú. Esconde debaixo muito do bem. Tapete, vai para debaixo do tapete. O Freud falaria de inconsciente, mas como pensar numa linguagem mais cotidiana, coloca embaixo do tapete e apresenta uma máscara, né? Só que com o tempo, esse indivíduo, ele começa a acreditar que ele é aquela máscara que ele inventou. Então, aí, cria-se não só uma paranoia para com os outros, mas uma paranoia para consigo mesmo. Então, quando isso acontece, e nós criamos uma imagem falsa de si, eu acho que nós escondemos a verdade da nossa condição e nos relacionamos com o outro a partir daquilo que eu chamo da máscara da hipocrisia, né? Então, eu acho que o problema não está em você esconder algumas características que são nocivas. Eu vou pensar, fazer um raciocínio aqui absurdo. Imagine uma pessoa, que não é tão absurdo assim, mas imagine uma pessoa que tem um desejo de matar. E ela consegue esconder isso embaixo do tapete, né? Ela consegue viver de uma forma mais ou menos adequada na civilização. Eu acho que isso não é nenhum tipo de problema, ao contrário, né? Isso é uma característica honrada, ela conseguir, né, guardar isso no seu baú. Agora, o problema é quando o indivíduo começa a fazer da mentira uma espécie de hábito social, uma forma de se mostrar sempre grande, perfeito, feliz, digno de ser estimado. Eu acho que quando isso acontece, Roger, nós temos um perfeito narciso. Um perfeito narciso. Então, o meu trabalho foi mostrar essa hipocrisia, detectar essa hipocrisia. E aí, como remédio a isso, eu apresento, e aí eu acho que isso se mostra de forma muito evidente no texto, uma espécie de precariedade da condição humana. Muita gente, quando lê o texto, fala: nossa, Andrei, você é muito pessimista. Mas não é isso. Na verdade, não é isso. Você é muito pessimista e tal. Eu acho, Roger, que a plena convicção da nossa condição nos levaria à loucura.
Então, se pensarmos um pouco nas nossas misérias, ou mesmo nas misérias que nos ameaçam, eu acho que nós ficaríamos muito preocupados, o nosso nível de angústia aumentaria muito. Então, eu acho que nos aproximar da verdade de nossa condição, ela é importante, mas dentro de um certo limite. Então, eu acho que se nós nos afastarmos totalmente de nossa condição, nós temos um perfeito narciso. E se nós nos aproximarmos muito, nós ficamos totalmente loucos e tomados por aquilo. Então, a pergunta é, qual é a distância que eu preciso ter? Que eu poderia trazer uma metáfora aqui, Roger. Qual é a distância necessária que eu preciso estar de um quadro para que, de fato, eu possa contemplá-lo de forma equilibrada? Então, se eu me aproximo muito de uma tela, de um quadro, eu não enxergo. Não consegue ver a sua totalidade. Sim. Se eu me distancio muito, também. Então, assim, qual é a medida? O que eu procuro fazer é aproximar um pouco o indivíduo da sua própria condição, para que o indivíduo aprenda a lidar com a sua própria condição. Eu cito lá pelas tantas o Schopenhauer, que é um autor muito caro para mim, e ele faz uma pergunta numa obra chamada Parerga Paraliponema, é um trecho que ele trata das dores do mundo, e aí ele pergunta justamente o seguinte: que felicidade justamente agora o destino nos prepara? Aí ele começa a elencar, né, tudo aquilo que nos ameaça: doenças, perseguições, empobrecimento, mutilação, cegueira, um acidente violento, a perda de um ente querido, a morte. Então, veja só, se nós tivermos que lidar com isso o tempo todo, se nós acreditarmos que essas tragédias a qualquer momento elas podem ceifar a nossa vida, nós desistiríamos de viver, né, professor? A vida iria se tornar insuportável mesmo, e nós não conseguiríamos suportar o peso dessas dores, né, dessas catástrofes e dessa condição, né, que se desvela aí no momento que você chega perto, né, desse lado aí da nossa finitude, das nossas limitações, dos nossos vícios, né? Mas é extremamente importante, ao mesmo tempo, saber que isso existe. Né? Sim, saber lidar. Eu acho que uma certa dose de cegueira da nossa própria condição nos permite viver, que eu vou justamente por essa linha que você aponta. O problema é quando essa cegueira ela se torna uma forma de negar a nossa condição miserável e a nossa condição insuportável. Aí é nesse sentido que a cegueira ela se torna uma hipocrisia e uma mentira, porque nega a nossa própria condição. Eu lembro, Roger, você falando me fez lembrar uma coisa engraçada e trágica, porque a tragédia tem uma dose de ironia mesmo. Muito eu dava aula no Instituto Federal do Sul de Minas, no sul de Minas Gerais, o IFSU de Minas, né, no sul de Minas Gerais. Era uma cidade minúscula, Roger, com 3 mil habitantes. Olha, todo mundo se conhece, né? Todo mundo se conhece. Quando eu não estava dando aula, se eu estava na rua, todo mundo, professor. Então, todo mundo sabe quem você é. A cidade ela tem o Instituto Federal, que é muito grande, e tem uma igreja no centro. E, inclusive, o Instituto Federal fica de frente para a igreja. E nessa igreja tinha um aparelho de som, um alto-falante, que todo dia dava um recado, assim, morreu fulano de tal. Então, eu estava ministrando a aula, eu tinha que parar a aula, porque o alto-falante era muito alto. Estridente, então, né? eu tinha que parar. Então, eu tinha que escutar a mensagem: morreu fulano de tal, o velório vai ser em tal lugar, em tal horário. Só que a pessoa repetia isso 3 vezes. Então, de fato, era algo que você tinha que parar e escutar. E aí, eu achei isso muito interessante. Por quê?
Porque quando isso acontecia, as pessoas começavam a rir. E aí é interessante que ninguém parava para pensar que a qualquer momento o nome dela pode estar lá. Lá que o no nome do falante pai, dizendo, morreu pois é, fulano de tal, aquele aluno ali da escola. pois é. Ou morreu seu pai, você está E tendo a aula e mãe, seu avô. seu avô. Né? Então, essa notícia pode tirar você dos trilhos. Essa notícia, ela pode mudar a sua vida. Então, parece que a gente nunca... Né? Desestruturar toda a sua vida. Sim. A gente nunca acredita que a tragédia vai acontecer conosco. O Freud ele faz uma análise da guerra e ele diz assim, que quando os soldados estão no fronte, ele nunca acredita que ele vai morrer. Ele sempre acredita que quem vai morrer é quem está do lado. Então, é essa dose de ilusão que ela é necessária para o soldado no fronte, assim poder como ir, né, enfrentar a guerra, né? Para enfrentar a guerra, para enfrentar a vida. Ele não vai ter condições de encarar, né? Não vai. Batalha. Não né? vai. A Gisele Belo está falando aqui, isso está da ordem do horror. É da ordem do horror. Cegueira de fato. Violência ao outro. De fato, é difícil ter que lidar com a realidade, né? Então, o Freud ele tem um texto, e é um autor que para mim é muito caro, que ele fala que um pouco da psicanálise é uma tentativa de propiciar uma educação para a realidade. Ele não está dizendo que você tem que ficar totalmente grudado na realidade, mas se você se afasta totalmente, você cria uma realidade paralela, uma espécie de paranoia. Né? Então, essa medida é difícil. O meu livro é uma tentativa de mostrar para o indivíduo quando ele deve aprender um pouco sobre a sua própria condição e quando ele deve entender que é necessário se desviar dessa condição miserável que ele percebe. Então, isso demanda reflexão e conhecimento de si. Né? Então, o livro ele vai um pouco por essa linha, naquilo que diz respeito à verdade, que é a tua primeira questão, a tua primeira sugestão em relação ao livro. Pois bem, e o senhor traz também, professor, uma questão que eu acho muito interessante, além da hipocrisia, que nós vamos voltar ainda a ela, e suas consequências, né? Que é a questão da solidão. Como você sabe, hoje mais do que nunca nós temos esse medo à solidão, né? Uma solidão muito constante, presente, e você aborda o isolamento e a dor dos moribundos, né? No livro tem um capítulo muito bonito que eu falo no sentido mesmo da sensibilidade que traz essa reflexão, que é lembrar que existem as pessoas, e a gente está passando por um momento desse, vem mais ainda à mente esse capítulo do seu livro, que é falar das pessoas que são banidas do seio familiar para morrer, né? Ou seja, do espaço público, para viverem os seus últimos suspiros, os seus últimos momentos, os seus últimos dias nos hospitais, nas UTIs, na frieza das UTIs, né? E a gente lembra que antes, assim, há muito tempo, a morte era algo do seio da intimidade, né, da vida privada. Muitas pessoas morriam em casa, cercado de seus parentes, e agora a gente morre sozinho, numa UTI, sabe-se lá se tem alguém cuidando de nós ou não, né? E nessa solidão absurda, né, e pesada, que é você enfrentar a tua própria morte. A morte foi empurrada para os bastidores da vida, realmente? Então, essa pergunta é muito boa, Roger. E assim, você é a primeira pessoa que faz essa pergunta em relação a esse ponto específico do livro, e eu fico muito feliz, porque quando eu estava fazendo o meu doutorado, eu tive um momento que eu fui para Caen, que é uma cidade que fica na Normandia, na França. Sim, sim. E nessa ocasião, o meu avô faleceu. E foi muito difícil estar longe, né?
E aí eu acho que esse livro, ele foi... Eu já tinha lido esse livro, e em seguida eu reli esse livro, porque o meu avô era uma pessoa que, ele sempre, muito católico, ele sempre rezou para Nossa Senhora da Boa Morte. E o que isso significa, né? Significa que ele tinha um medo muito grande de como seria a morte, e a morte dele, apesar de ser trágica, ela foi muito bonita, porque o meu avô, ele acordou, tomou café, e lá pelas 10 horas ele ligou para um filho, falou que não estava passando muito bem, e que ele queria que os filhos que estivessem lá na cidade fossem ao seu encontro, porque ele ia morrer. E aí meu tio, minha tia ficaram desesperados, foram até lá, e ao lado dele, estava deitado na cama, ele olhava para os filhos, e ele foi ficando um pouco mais fraco, né, sorria, e foi apagando e morreu. Como uma vela, uma vela que se apaga. Então, isso me fez pensar um momento que deve ser muito difícil, porque é difícil para quem fica, e eu acho que deve ser muito difícil essa passagem, né? Para aquele que vai viver, e todos nós teremos que enfrentá-la. Então, esse livro, Solidão dos Moribundos, do Norbert Elias, né, ele vem mostrar o quanto a morte ela sai do espaço público, né, e ela é condenada, entre aspas, condenada, é claro que tem inúmeros motivos para isso, mas ela ela está confinada nos hospitais. Isso. E o hospital, ele tem uma certa frieza, porque quem está lá, ele está cumprindo um certo padrão. Protocolo, né, professor? Protocolo. Ele vai cuidar de você por uma questão de ética médica, porque é a profissão dele ou dela, porque é ali que ele trabalha, porque você é um ser humano também, vá lá, tem essa questão, mas ele não vai pegar na sua mão, ele não vai lhe dizer, olha, aguenta, você vai sair dessa, não, é você com seu fim, né, sozinho. Pois é, e na pandemia isso se tornou ainda mais forte, né, porque as pessoas elas vão para os hospitais, a família não pode visitar. Eu me lembro que na semana passada, uma cena que, assim, chocou o mundo, de um jovem em um desses países árabes, que ele não podia visitar a mãe, e a mãe estava com Covid, e ele escalou a janela do hospital e ficou lá em cima, acho que no segundo, terceiro andar, grudado na janela, que tinha um espacinho que ele podia ficar sentado, assistindo a mãe. Né? Então, eu achei essa cena muito interessante, porque é a ideia de que os nossos entes queridos, a gente precisa ter até o fim uma certa proximidade. No interior de São Paulo, né, há 60 anos atrás, quando alguém morria, eles tiravam uma porta da casa, colocavam a porta em cima de uns cavaletes, e ali era velado. Então, hoje, a morte ela é expulsa do espaço público. Eu acho que existe uma questão aí importante, que os hospitais oferecem condições, por vezes, de um indivíduo sair dessa situação. Sim. Mas, por outro lado, faz com que a morte ela desapareça do nosso horizonte. Isso significa que essa percepção da finitude ela fica recalcada. E aí, por vezes, o indivíduo ele age como se ele fosse eterno, né? E em nenhum momento ele para pensar que aquele momento que ele está vivendo deve ser valorizado, porque ele é fugaz, ele é frágil, assim como todos nós o somos. Então, eu acho que o Norbert Elias, ele percebe isso muito bem, e, por um lado, ele mostra que esse confinamento da morte talvez fale um pouco do homem contemporâneo, que tem dificuldade de lidar com a finitude. Porque quando,
nos momentos em que haviam as grandes narrativas, né? A morte, sem dúvida, era um problema, mas talvez a relação com ela era diferente, porque imagina um religioso que tem no seu sistema de sentido a possibilidade da vida eterna ou da salvação, pensando no cristianismo, que é uma religião que entra pelos poros do brasileiro. Então, nesse sentido, o cristianismo, a religião, é um sistema de sentido poderoso para algo que nós tememos, que é a morte. Mas quando esse sistema de sentido ele sai, né, do espaço público, torna-se simplesmente uma questão privada, e nós temos que encarar a morte, encarar a finitude, encarar aquilo que eu chamaria no mergulho no vazio, porque a gente não sabe o que tem do outro lado, isso se torna esse momento da vida muito difícil. Então, o Norbert Elias ele vai destacar, será que o confinamento da morte não tem a ver com o nosso repúdio daquilo que a gente não consegue lidar? Então, essa é uma pergunta que fica para esse texto. Agradeço por você perguntar sobre esse texto. É muito curtinho, mas eu acho que tem muita coisa ali. É uma questão realmente de um peso muito grande, né? Aqui o Siddhartha falou que o morrer já foi um evento social, mas hoje tudo é clean, então esteticamente faz mais sentido morrer no hospital. Comentário dele. E a Gisele Belo falou aqui da ausência dos rituais simbólicos, né? Quando a gente não está perto da família, das pessoas que nos querem bem, né? E que ficamos lá numa cama de hospital, enfim, muitas vezes sozinho, né? Confrontando aquele momento decisivo. Que o professor bem falou, esse salto aí no escuro, que a gente não sabe para onde a gente vai, onde é que a gente vai emergir, né? Professor, em tempos de solidão, a gente continua a falar de solidão, de não verdade, aí a gente vai falar também de uma outra questão muito grave, e da hipocrisia. O tédio também surge como um problema filosófico, né? O tédio eu perguntaria a você, o tédio é mesmo esse sentimento sem referência, esse mal-estar do qual não sabemos a origem, que hoje parece que também está muito em voga, as pessoas sem interesse na vida, jovens querendo acabar com sua vida muito, muito precocemente, porque não acreditam em Deus. Hoje a gente vê aí uma moda em ser ateu, né? Que bacana ser ateu. E essa questão do tédio também, ela é um problema para a filosofia, a partir dessa perspectiva do seu livro? Bom, eu vejo o tédio como um tema que deveria ser trabalhado nas escolas, Roger. Eu acho que esse é um tema caro para um professor de filosofia, e desde as escolas isso deveria ser trabalhado, porque a gente vive numa sociedade que é a sociedade do desempenho. Tem um filósofo coreano, o Byung-Chul Han, ele tem um texto chamado A Sociedade do Cansaço, que é muito interessante, eu indico a leitura, e ele fala que a gente vive numa sociedade do desempenho, então você tem que estar o tempo todo desempenhando, máximo. No máximo, que alguém está quantificando a sua performance. Sim. E você está o tempo todo disputando com alguém, então você está sempre no limite, né? Então, isso significa que o indivíduo ele está se movimentando o tempo todo. E enquanto mais o indivíduo se movimenta, menos ele olha para si, né? E quanto menos ele olha para si, menos ele se conhece. Então, essa polaridade entre o movimento e a ausência de movimento, que é o tédio, essa reflexão, ela já se mostra lá no século XVII. O Pascal ele tem um fragmento na obra Pensamentos, fragmento 136, sobre o divertissement. Ele chama divertissement aquilo que nós poderíamos traduzir como divertimento, mas o divertissement é um desvio da nossa própria condição. É um desvio daquilo que a gente não aguenta, daquilo que a gente não suporta.
Ele dá, inclusive, alguns exemplos. Um pai que acabou de perder o seu filho, que está com uma dívida gigantesca, está, neste momento, num salão dançando, ou seja, preocupado onde ele vai colocar seu pé durante a dança, e isso o desvia da sua condição trágica. Mas e se não houvesse a dança que o desviasse? O Pascal diz, esse indivíduo, ele cairia no tédio. Então, ou no tédio ou no divertissement. No divertissement, você está muito mais distante da sua própria condição. E no tédio, você está muito mais próximo da sua condição, porque você está muito mais próximo de si. Mas o quanto o tédio é suportável, o quanto a verdade da nossa condição é suportável. O Pascal ele chega a perguntar, será que nós aguentamos ficar num quarto vazio, né, sem nenhuma atividade? Eu acho que se ele fosse escrever esse texto hoje, ele ia falar sem celular, sem iPad, sem internet, sem livro, sem nenhuma atividade, sem reuniões por Skype, por Zoom, não sei o que. Sem trabalho, sem trabalho, sem música, sem nada, sem os fones que nos faz ficar escutando e nos desviando o tempo todo. O Pascal diz que chega um momento que nós não suportamos e nós mergulhamos em alguma atividade apaixonante que nos desvia. Então, o Pascal vai dizer, ou você está no tédio ou no divertimento, né? Agora, um pêndulo, né, professor? Um pêndulo, né? Uma hora o tédio, outra hora o divertimento. O tédio. Pois é. Então, o Pascal ele vai dizer o seguinte, mas o que significa o tédio? Né? No século XVII, o tédio significa a tristeza profunda. Então, até que ponto nós temos que saber lidar com a tristeza profunda? É por isso que eu falo da importância de falar um pouco sobre esse tema do tédio como algo que faz parte da nossa vida. A gente não precisa estar o tempo todo acelerado, mesmo porque nós não estamos apaixonados por alguma atividade o tempo todo. Porque uma pessoa pode estar realizando uma atividade, Roger, e mesmo assim estar no tédio. Sim. Por exemplo, você coloca lá uma palestra de 4 horas em mandarim e começa a escutar isso no YouTube. Chega uma hora que você não aguenta mais, aquilo se torna uma tortura. Conexão. Então, o divertimento tem a ver com uma atitude que te apaixona. Por exemplo, Pascal fala da caça, né? Então, hoje nós podemos falar das mais variadas atividades, desde a ida a um shopping até a leitura de um texto de filosofia, que a gente gosta, né? Então, o divertimento ele tem a ver com isso. Né? E parece que isso nos afasta da nossa própria condição. E o tédio aproxima. Agora, é interessante que esse mesmo pensador, o Byung-Chul Han, ele diz uma coisa que é interessante, que ele diz assim, que quando nós estamos no tédio, parece que nós estamos próximos de nós. E, por vezes, quando não estamos no tédio, nós estamos no mundo, ao redor de muitas pessoas, mesmo assim, estamos mais solitários, porque não estamos nem com aquelas pessoas e nem conosco. Então, um limbo, é uma espécie de limbo, né? Você não está nem lá, nem cá. Nem cá. Ou seja, ele está dizendo que, por vezes, no divertimento, você está muito mais solitário. Né? Eu dizia que parece que quando você está no tédio, você, pelo menos, está próximo de si. Então, essa proximidade de si implica um conhecimento de si. Então, esse conhecimento de si, ele é valioso. Né? Ele é muito valioso para o Pascal. Né? Porque é a percepção da sua própria miséria. E a percepção da sua própria miséria não deixa de ser uma atitude de grandeza. Agora, em relação ao tédio, existe uma metáfora, Roger, elaborada por um literato, inclusive que esteve no Brasil,
que é o Bernanos, ele tem um texto chamado Diário de um Pároco de Aldeia, publicado pela Realizações, e quando ele faz, o Bernanos, uma espécie de descrição do tédio, ele diz o seguinte, que o tédio é uma espécie de pó, e esse pó, ele começa a entrar no seu nariz, na sua boca, no seu olho, no seu ouvido, ele começa a te incomodar, ele começa a raspar, você está totalmente imóvel e num determinado momento você precisa se movimentar, porque você não aguenta. Então, veja, o tédio, ele tem um certo limite. Então, o que eu costumo dizer para os meus alunos o tédio, ele vem, então a gente tem que saber lidar com ele, né? Agora, existe uma certa medida para ficar no tédio. Se você começa a exceder a medida, o sofrimento, ele acaba sendo demasiado e insuportável. Então você tem que ter recursos mínimos para que você consiga sair daquele pântano, porque o tédio, ele traga o aluno, e às vezes ele se vê num espiral que ele não consegue sair. E aí, por isso que hoje a gente vê aí tantos casos nas escolas, nas universidades, suicídio e etc. E isso depressão. Não é trabalhado do ponto de vista existencial. As pessoas trabalham isso do ponto de vista social, como se fosse só um problema social. Mas é um problema que não só está fora, mas está dentro, né? Então eu acho que a aula de filosofia pode ajudar muito, né? Pode ajudar bastante a pensar um pouquinho isso. Agora, o que eu falo para o meu aluno, eu pergunto, o que você gosta de comer, né? Com quem que você gosta de conversar, né? Você já fez esse tipo de pergunta? O que você gosta de ler, né? Você gosta de fazer alguma atividade esportiva? Qual é o horário? Né? Então, eu dou algumas sugestões para o aluno para que ele possa sair, né, daquele espiral e pensar um pouquinho as coisas que ele gosta de fazer com paixão, não somente de forma mecânica. Né? Então, o aluno ele começa a repensar, e aí, por outro lado, eu falo, mas cuidado para não extravasar, cuidado para não ficar só girando a cabeça no divertimento e esquecer que o tédio, ele espreita a porta. Então, isso eu acho que nós podemos chamar, assim como Freud pensava, de uma educação para a realidade. O trabalho do professor de filosofia também é educar para a condição humana, para auxiliar, né, os jovens a lidar com essa condição. Então, meu texto ele aponta um pouco para isso, sabe, Roger? Perfeitamente, professor. E a questão também da vida interior, né? Saudando primeiramente as pessoas que estão retornando. Como vocês sabem, o Instagram tem 1 hora de duração para cada live. Nós já tínhamos terminado, acabamos há pouco a primeira hora. Estamos aqui encaminhando mais algumas questões e saudando todos os que estão conosco aqui nessa noite, as pessoas que estão voltando, né, retornando aqui à conexão. Um grande abraço a todas, obrigado pela atenção, por estarem aqui conosco. Tenho lido algumas questões ali, há pouco vi uma questão também do meu amigo Alain Godard. Alain, se tu estiveres aí, puder refazer, tá? Porque eu li aqui uma questão sua muito interessante, a partir da psicanálise e da questão da ética. Se puderes fazer novamente, eu agradeço e repasso aqui para apreciação aqui do professor. Professor Andrei, ainda nesse sentido, sim, eu queria retomar a questão que você falou, que é muito importante você saber lidar e ter as ferramentas para lidar com esse lado, né, do tédio. Inclusive no livro você fala da melancolia, que é um outro estado, não é a mesma coisa, né? Às vezes a gente usa erroneamente o termo, eu estou melancólico, né? Mas é mais uma patologia mesmo. Mas voltando para o tédio, o Alan colocou aqui de novo. Muito obrigado, Alan. O tédio é um sentido dado por este discurso de alta performance. Há outros sentidos? Ou seja, não sei se o professor conseguiu entender, ele está perguntando sobre o tédio, né? Ou seja, se eu entendi bem, Alan, você perguntou o seguinte, esse tédio
é um sentido dado pelo discurso da alta performance, ou seja, se você não estiver em ação, executando, fazendo, empreendendo, né, logo você estaria num tédio, né? E aí ele pergunta, há outros sentidos? Então, eu acho que o tédio ele pode ser interpretado também como um espaço criativo, né? Ou seja, é possível darmos outros sentidos, ao tédio, como muito bem o nosso colega coloca. Tem um livro que eu faço a resenha dele, de um filósofo chamado Lars Svendersen. O livro se chama Filosofia do Tédio. Sim. E ele diz que esse livro ele produziu a partir de um momento que ele viveu de forma visceral o tédio. Ele disse que um amigo dele faleceu, ele estava muito triste, ele era professor universitário, e aí ele entrou de férias, e aí o tédio veio com tudo. E aí a grande questão é, o tédio veio, e o que eu vou fazer disso? Ele, como filósofo, ele fez do tédio o substrato para a produção, né, criativa de um livro. Então, é interessante que, para além daquilo que ele destaca, né, mostrando o quanto o tédio é um tema caro na história da filosofia, é interessante que esse trabalho é o resultado, ou seja, é um sentido, né, um direcionamento que ele concedeu a um afeto que lhe perturbava. Então, eu acho que o tédio ele pode ser criativo, né, sem dúvida nenhuma. Os artistas eles fazem isso de uma forma muito interessante. Alguns artistas que são meio taciturnos, né, que se mostram tristes, por vezes entediados, e naquele momento eles são capazes de produzir obras de arte fantásticas, ou seja, parece que eles projetam toda aquela tristeza, né, toda aquela dor, todo aquele sofrimento numa obra de arte. E aí permite que as outras pessoas contemplem isso também, né? Os não artistas contemplem também essa produção. Sabe que tem um cineasta que eu gosto muito, viu, Roger, chamado Lars von Trier, e ele tem inúmeras... Ele gravou aquele famoso Melancolia, né? Melancolia. Inclusive, eu fiz uma live com um jovem lá do nosso núcleo de estudos agostiniano, o Cauê, que está no último ano de teologia. Eu fiz uma live com ele justamente sobre esse filme. E é interessante que o Lars von Trier, ele fala que esse filme é o resultado de um momento muito difícil da sua vida, um momento de tédio e depressão, né? E ele fez disso um filme, ele fez disso uma produção artística. Então, o Lars Svendersen, além de fazer isso, ele mostra o quanto o tédio pode ser criativo. Então, eu acho que é possível dar outros sentidos, né, ao tédio, como muito bem o nosso colega pergunta. Muito bem. Só para arrematar o que o professor acabou de dizer, eu vejo muito também como importante a questão da vida interior ser rica. Se você cultiva uma vida interior muito rica, isso, eu penso, acaba sendo um anteparo, acaba sendo um escudo contra esse tédio, contra o... Enfim, isso que vem e nos abate, né, e nos toma. Então, se o nosso interior, se nossa vivência, nossa espiritualidade, nossa religiosidade, enfim, até mesmo essas catarses artísticas, se a nossa vida íntima, interior, ela é rica, né? Ela é povoada de muita imaginação, de leituras, enfim, de sentido, coisas que deem sentido, nós acabamos nos tornando muito mais fortes
quando atacados por esse tédio, né? Ele acaba sendo contornado, ou seja, nós usamos de artifícios a partir dessa vida interior muito rica e com sentidos, né, que florescem dela, para não converter o tédio em algo pior, né? Em algo pior, em algo que de fato nos abocanhe, nos coma, nos engula, né? E aí ou seja, você não sucumbe a ele, você apenas o contorna, você sai por outro lado, você talvez até transponha, né? Vamos dizer assim. É interessante, Roger, você toca num tema que para mim também é muito caro enquanto pesquisador, que é o tema da religião, né? A religião, e eu não vou entrar numa discussão minuciosa sobre definições do que seria a religião e etc. Mas se nós pensarmos que a religião, lato sensu, é um sistema de sentido, eu diria que a religião é o sistema de sentido mais poderoso que o homem ou os deuses foram capazes de inventar. Eu costumo, inclusive, dizer o seguinte, que a política ela pode até desaparecer, a ciência também, mas a religião não. Porque a religião ela é capaz de dar sentido não só à vida, mas à vida e à morte. Então é nesse sentido que a religião se torna, dessa forma, né, que a religião se torna um sistema de sentido altamente poderoso. Ela é capaz de dar uma certa, um rosto para os nossos dramas, entre os quais a morte. Imagina ter que conviver com a ideia de que você vai morrer. Isso é muito difícil, né? Muito difícil. O homem não só morre, mas o homem sabe que morre. Um outro animal, talvez ele saiba que alguma coisa muito estranha está acontecendo no momento da morte, mas não consiga abstrair essa ideia. O homem, ele convive com essa ideia, se calhar, todos os dias. Todos os dias da sua vida, né? A partir do momento em que ele se dá conta do que de que ela existe, né? De que esse momento chega, né? Antes disso, talvez não, mas daí para frente, quando a razão, né, e a própria vida lhe mostra isso, e você diz, opa, eu também, né, vou isso também vem até a mim, né? Eu também tenho esse limite último, né? A qualquer momento, essa finitude, ela pode chegar a mim. Então, eu queria mencionar aqui duas obras. A primeira que trata desse tema, e inclusive indicar um primeiro texto chamado A Negação da Morte, de um pensador chamado Ernest Becker. Ele diz o seguinte, que o homem é um ser com uma capacidade de pensar a possibilidade de vivermos eternamente. Se nós vamos viver eternamente ou não é outra coisa, mas nós temos a capacidade de pensar, né, a possibilidade de viver eternamente. Mas esta razão capaz de pensar a possibilidade de viver eternamente, né, ela está alocada, né, a um corpo que se dissolve. Então, usando aqui uma terminologia filosófico-religiosa, a alma tende para aquilo que é eterno, mas ela percebe que ela está vinculada a um corpo que se dissolve. Então, nós vivemos uma ambiguidade muito grande. Tremenda. Né? Tremenda. E aí ele vai dizer o seguinte, é por isso que nós admiramos até hoje os heróis. E por quê? Porque os heróis, eles enfrentam corajosamente aquilo que nós mais tememos. Vamos pegar um exemplo do Aquiles. Aquiles, quando vai o seu combate final, ele sabe que vai morrer, mas mesmo assim ele enfrenta a morte. E ele enfrenta a morte, morre jovem e sabe que irá eternizar-se na memória, né, do mundo grego. E até hoje nós estamos falando de Aquiles. Eu acho que a religião é um sistema de herói. Por quê? Porque ela oferece a possibilidade, e eu vou trazer mais uma vez o cristianismo, porque é a religião que entra pelos poros, mas ela oferece a possibilidade de darmos sentido não só à vida, mas também à morte. Então, nesse sentido,
o cristianismo, enquanto enquanto capacidade heróica, ela pode ser de grande valia para que o indivíduo possa lidar com esses problemas que você traz, né? Ou seja, compor essa cidade interior, enriquecer essa cidade interior e, de alguma forma, ter os instrumentos necessários para lidar com esses problemas. E o segundo livro que eu queria citar, que é um ensaio muito curtinho, chamado A Tentação do Cristianismo. E são duas conferências, e uma delas é feita por Luc Ferry. Luc Ferry, ele foi professor na Universidade de Caen, onde eu tive a possibilidade de fazer parte do meu doutorado, e ele também foi ministro da Educação na França. E ele fala da tentação do cristianismo. E a tentação do cristianismo é a tentação do homem que percebe que o cristianismo oferece a possibilidade de vida eterna. Porque, de fato, a gente não sabe se existe alguma coisa após a morte. Mas a gente não tem total certeza que não existe algo. Então a gente fica numa situação sem saber. O Pascal, ele diz o seguinte, olha, em relação a isso você tem que apostar. Ele tem um fragmento da aposta, fragmento 419, ou você aposta em Deus, ou você não aposta em Deus, ou você fica em cima do muro, que é a mesma coisa que não apostar. A questão é, quando você tem algo finito, que é a sua própria vida, que você está apostando em nome de algo que é infinito, sempre vale muito mais a pena apostar, porque a sua vida finita você vai perder. Então vale a pena apostar na existência de Deus. Ele está tentando justificar isso para um libertino. O libertino, Roger, naquele contexto do século XVII, é alguém que não se submete a nenhum credo religioso. E ele consegue convencer esse libertino a apostar na existência de Deus. E aí, quando esse indivíduo diz assim, bom, então eu quero apostar, porque aí é muito mais vantajoso. Olha, ele estava pensando com a cabeça da vantagem. Aí o Pascal fala, mas não adianta você somente apostar, porque para que você tenha fé, você precisa da graça. E Deus dá graça a quem Ele quer. Então, assim, o homem, nesse caso, ele está na periferia. Deus está no centro. Então, você depende de Deus, e não Deus depende do homem. Então, nesse sentido, o Pascal traz toda aquela reflexão de Santo Agostinho, a partir do ano 400 até 430, que ele discute com o Pelágio, e ele coloca a graça como algo central, desloca o homem para a periferia, e é por isso que Agostinho fica conhecido como o doutor da graça. O Pascal, ele traz um pouco dessa concepção teológica, né, do Santo Agostinho, e mostra o quanto a religião é um sistema de sentido altamente poderoso. Deus pode conceder a graça e Deus pode conceder a salvação. Parece que o homem deseja a eternidade. Então, nesse sentido, a religião, ela atende uma demanda humana, demasiadamente humana, que é o desejo de vida eterna. Então, por isso que ela é tão poderosa. Por isso que eu falo, Roger, que a política pode desaparecer, que a ciência também, e cai uma bomba aqui na Terra, ficam 5, 6 pessoas, não vai demorar muito para eles colocarem uma pedra em cima do altar e começar a adorar. É verdade, é verdade mesmo, é verdade. Inclusive, eu acabei de ler um livro agora, recentemente, acho que não está aqui, do Aldous Huxley, né, chamado O Macaco e a Essência. E lá ele mostra uma vida pós-apocalíptica, né, depois da guerra, de uma guerra nuclear, e o que restou do mundo, né, além da contaminação pelos resíduos da bomba, né, da energia atômica que toma parte do globo, foram uma espécie de seita, né? Foram seitas, alguns grupos de pessoas vagando pela Terra com problemas genéticos, né, por causa da radiação, e uma seita, ou um grupo que adora não mais Deus, né, mas Belial, né? Então, o mal, como se fosse assim, uma metáfora para dizer que o mal venceu, né, com a guerra, com a bomba, com a destruição, mas da mesma forma como você bem frisou, né,
se tudo acabasse, em algum momento nós iríamos tentar novamente essa conexão, esse religar com alguma coisa que fosse, seja uma pedra, seja lá, né, um ser humano ou algo nesse sentido. A Gisele Belo está falando aqui, o triunfo da religião, Jacques Lacan, está citando Lacan aqui, quero crer que em razão disso que o professor falou. Bem, agora, professor, eu queria passar para um outro tema, também polêmico, que o seu livro trata, que é a questão da imprensa e da mídia. Como acreditar na imprensa e na mídia que está atolada em ideologias e interesses mercadológicos, políticos e financeiros, e como encontrar sentido num mundo de informação transbordante e de excesso de significados? E outra pergunta, a mídia é mesmo o abismo onde a verdade não habita? É interessante, essa pergunta tem a ver com a leitura que eu fiz de um texto de uma pensadora brasileira, que é a Mariana Chauí, e ela escreveu um texto bem curtinho, mas muito interessante, profundo, chamado Simulacro e Poder. Então, o simulacro é justamente esses fantasmas, né, que por vezes a mídia cria e a faz detentora do poder. É claro que essa análise dela, da mídia, não contava com um grande movimento revolucionário do ponto de vista tecnológico, que são as mídias sociais. Isso, né? Então, ela está fazendo uma crítica à grande mídia. Né? E não existe uma grande mídia que tenha o grau zero de ideologia. Né? E tem uma frase do Ulisses Guimarães que ele diz assim, eu sempre falo isso para os meus alunos no curso de matemática, eu dou aula de filosofia da educação no curso de matemática no Instituto Federal, e eu costumo dizer o seguinte para eles, repetir essa frase do Ulisses Guimarães, que em política ninguém é redondo, todo mundo tem lado. Né? E eu acho que a mídia, ela também tem lado, ela tem interesses econômicos, sociais, ela coloca ali mensagens que trazem interesses para ela ou para as pessoas que estão investindo financeiramente em propagandas, etc. Então, isso é muito claro. E a Mariana Chauí, ela mostra o quanto essas imagens elas podem ser manipuladas. Ela dá um exemplo que eu acho muito sugestivo, Roger, se você me permite trazê-lo, que é de uma missa que acontece na Catedral da Sé, e nessa missa ela diz o seguinte, que as pessoas que estão assistindo, elas estão contemplando uma missa sem nenhuma bagunça, né, sem nenhum repórter, porque está sendo filmado o padre falando, as leituras, então parece que a missa está ocorrendo normalmente. Mas aquele que está no evento, né, talvez ele não consiga se concentrar na missa, porque tem uma quantidade enorme de repórteres, fotos, luzes, as pessoas um na frente do outro. Né? Então, ela se pergunta, será que quem está na missa está assistindo a mesma missa daquele que está em casa? Então ela diz, é justamente essa capacidade de gerar simulacro que está presente na mídia. E ela diz que isso é um elemento altamente poderoso, porque pode ser manipulado. Agora, se nós pensarmos o poder das mídias sociais, eu acho que as mídias sociais elas foram capazes de transpor essas grandes mídias. É claro que a grande mídia ainda tem uma ingerência muito grande na vida das pessoas, mas as mídias sociais elas têm uma capacidade muito grande de criar espirais de consenso e também de ira. Então parece que
eu diria, a partir de um pensador italiano, ele escreve uma obra chamada Engenheiros do Caos, e esqueci o nome dele agora. E é interessante que nessa obra ele fala que antigamente, né, a ira ela era absorvida pela igreja, que sabia muito bem direcionar a ira, as cruzadas, né, sabia muito bem fazer esse tipo de coisa, e as grandes narrativas políticas, né, direcionava a ira do grande público. Então, hoje, essas instituições, essas grandes narrativas, elas não são capazes de fazer isso. E a ira, ela está perdida dentro do pântano das mídias sociais. Então, um político que consegue detectar a ira, onde está a ira, elaborar mensagens capazes de reunir uma massa irada, e aí, a partir disso, direcionar a ira das pessoas, ele ganha uma eleição. A eleição, hoje, ela é ganha a partir da ira. Então, por exemplo, qualquer político que esteja no poder hoje, numa eleição de grande porte, só fará frente a esse político aquele que conseguir direcionar a ira presente nas mídias sociais. E veja, o indivíduo que está nas mídias sociais, ele acha que por estar nas mídias sociais, ele tem o controle da mensagem. E, na verdade, é justamente o contrário. Quando ele tem um certo engajamento, né, a partir de uma rede social de um determinado político, a partir daí ele começa a ser conduzido. Então ele não pensa, ele é pensado, ele não deseja, ele é desejado, justamente porque é feita uma narrativa, por vezes com fake news, com teorias da conspiração, que oferecem para o indivíduo todos os recursos para que ele pense, né, o horizonte político e para que ele acomode e repudie toda a crítica feita a um determinado candidato. Então, quando ele consegue fazer isso, né, ele consegue ganhar a eleição. Eu vou dar um exemplo da última eleição, que foi altamente polarizada, e a ira faz justamente isso, né? Ela polariza muito, porque a política antes era uma política do centro. Né? O Lula, por exemplo, para ser eleito, ele teve que fazer aquela carta aos brasileiros mostrando uma tendência do extremo para o centro. A partir disso, ele conseguiu ganhar a eleição. Hoje, o que o Bolsonaro, o bolsonarismo vem mostrar, que a política ela tende aos extremos. Então, quanto mais... A posição agora do centro para os extremos, né? Não é mais dos extremos para o centro, é do centro para os extremos. Né? Sim, se você pega, por exemplo, um político que tende ao centro, vamos pegar aqui o Alckmin, por exemplo. O Alckmin hoje ninguém tem paciência para escutar. Né? Porque ele começa a falar, ou seja, não tem palavrão. Manso, não vai atacar ninguém, aquele, né, aquela linguagem rebuscada, lenta, calma, ou seja, não tem a ira, não tem o objeto para ser atacado. Né? Isso. A fala dele não é uma novela. Agora você pega, por exemplo, o Bolsonaro, ele faz da vida política uma novela, de tal maneira que as pessoas elas ficam grudadas nas telas dos celulares, iPad, televisão, computador. Para saber qual é o próximo capítulo, o que vai acontecer amanhã. No próximo capítulo. Então, isso faz com que, por exemplo, quando ele comete uma gafe, né, não sei se você lembra, acho que foi ano passado, ele perguntou durante o carnaval, mas, afinal de contas, o que é Golden Shower? Né? E aí todo mundo começou a tirar sarro, principalmente na universidade. Olha, é um bobo e não sei o quê. Mas muitos brasileiros também não sabiam o que era um Golden Shower. E quando olhavam que talvez a maioria não soubesse. Pois é. E aí quando olhavam para isso, falavam, olha só, né? Esse político é justamente uma espécie de projeção do meu desejo, da minha vontade, da minha pessoa. Então, veja, o Bolsonaro, o que ele foi capaz de fazer? Perceber o bolsonarismo, perceber que a ira pode servir como substrato
da política, sabendo manusear as mídias sociais, o indivíduo ele é capaz de ganhar a eleição. E eu vou dizer um negócio, aconteceu isso com a eleição de Donald Trump, aconteceu isso com a eleição de Viktor Orbán, na Hungria, aconteceu isso no Brasil. Então, eu vejo que um candidato só conseguirá fazer frente ao Bolsonaro a partir do momento que ele se parece muito com ele. E isso nos tira a possibilidade de outras opções. É claro que, por um tempo, eu acho que a política ela vai continuar como a política dos extremos, e um pouco mais para frente as gerações elas vão cansar e a política ela vai tender ao centro de novo. Tá certo? Uma hora agora, espero, professor, espero que uma hora eles cansem. Eles, eu digo todos eles. Agora, sempre a gente sabe que a política, por vezes, é um dinossauro na Paulista, né? Para virar, demora e etc. Mas agora, o que a gente percebe é que as mídias sociais, elas ofereceram um espaço para que o indivíduo não apareça e lá ele consiga descarregar toda a sua raiva, toda a sua fúria. Então, é interessante que você faz uma conta no Twitter, começa a acompanhar, por exemplo, as discussões. Eu não tenho o Twitter, já tive, mas não tenho mais, tenho só o Instagram. Né? No Instagram, essas discussões elas quase não acontecem, mas no Twitter, as discussões elas são o tempo todo, né, professor? É o dia todo. Se você quiser ficar o dia todo no Twitter discutindo política, politicagem, né, também, e fake news e teoria da conspiração, você fica lá o dia todo, porque é só... É por isso que esse texto que eu citei, que é o Engenheiros do Caos, é interessante que ele fala que é um espiral. É um espiral que, se você entrar, na hora que você menos espera, você está totalmente tomado por esse espiral da ira. Né? Agora, os políticos perceberam muito bem que isso é um substrato importante que serve como trampolim para muitos deles. Né? Então, eu acho que a próxima eleição ela vai ser altamente polarizada, altamente irada, né? E assim, eu acho que é algo que agora faz parte da política. Né? Eu vejo que o Bolsonaro, por exemplo, ele percebeu que ele não precisa da grande mídia. Ele percebeu que ele estando bem nas pesquisas e não indo, por exemplo, num debate na Bandeirantes, na Globo, nessas grandes empresas midiáticas, ele percebe que, por vezes, ele tem uma aprovação ainda maior, porque mostra que ele é totalmente antissistema. Né? Eu sou antissistema, então eu não vou participar dessa mídia vendida e etc. Mas isso é um problema, né? Quando a gente percebe que num ambiente democrático a liberdade de expressão ela é tão repudiada. Na Venezuela isso acontece, né? Vem acontecendo, lá não há liberdade de imprensa, não há liberdade de expressão, os direitos individuais foram ceifados e as pessoas elas vivem dentro de um regime de terror ainda chamado de democracia. Então, a casca tem um nome que é a democracia, mas efetivamente o povo não se vê representado. Então, há inúmeros autores que estão escrevendo justamente sobre isso. Como a democracia ela continua sendo democracia do ponto de vista formal, só que factualmente não. Então, eu acho que esse é um tema muito urgente, né, e é algo que sempre vale a pena discutir e pensar, porque a democracia ela está sempre em risco. Então, é por isso que temos que ser vigilantes. Eu não acho que a democracia vai salvar o mundo, mesmo porque eu não acho que a salvação está na política. Né? Mas eu acho que a democracia é um sistema menos pior, porque, por exemplo, Roger, permite que estejamos aqui conversando, discutindo, sem nenhuma preocupação com algum tipo de censura e etc. Né? Então, para a filosofia, né, hoje, eu acho que a democracia ela é menos pior.
Com certeza, assina embaixo. E, de fato, é o que a gente tem que lutar, né, para permanecer. Agora, a real democracia, mesmo que ela não atinja os seus objetivos, né, e com os seus princípios históricos, né, com a sua estrutura histórica, tudo aquilo que é a base disso que se chamou democracia, e como você bem falou, nunca salvou o mundo, ainda não salvou, mas ainda assim, né, é o pior dentre os que existem, é o menos pior, vamos dizer assim, né, o modo de organização política. E agora é triste, né, detectar que o que já foi antes a política propositiva, mesmo que fosse mentira, fosse também hipocrisia, né, seguindo o seu livro, que esse discurso político é um discurso hipócrita, né? Não é de hoje, ele sempre teve muita dose de hipocrisia, mas antes a política era propositiva, então eu tinha que apresentar algumas coisas que eu pretendo fazer, pretenderei fazer, e o outro, que é meu opositor, que é meu concorrente, viria com suas ideias e suas proposições. E hoje em dia, né, você acaba de deixar bem claro aí, é verdade, não é mais em torno de propostas que se debate, é em torno do ódio puro, da ira, dessa ira canalizada, né, como você bem também destacou, e é claro. Então, a gente vê o nível de degradação que a política chegou, né, degradação moral, degradação ética. Inclusive, me veio a lembrança que ali pelos anos 90, das universidades, em um certo debate público, falava assim, ética na política. Nos livros de filosofia, nos debates das universidades, tinha lá, precisamos de ética na política, precisamos de ética na política. Quantas pessoas não defenderam a ética na política? E hoje em dia essa palavra não existe, a gente não ouve nenhum político sequer falar em ética, ou seja, não é tematizado, sequer é buscado, né? Dizer assim, vamos adotar posturas, né, desse caráter. Isso mostra realmente o quanto a política, essa política aí tradicional, essa política nos moldes que nós nos acostumamos a conhecer, né, historicamente, ela parece que está no pior da sua, né, da sua história, né, para a gente, principalmente. Né? O Partido dos Trabalhadores, ele surge com esse discurso, né? Um discurso do partido da ética, o partido que representa a vontade popular, ou seja, daqueles que estão esquecidos e etc. Isso na década de 80. Né? E na primeira quinzena dos anos 2000, o que acontece é que o Partido dos Trabalhadores passou a ser sinônimo justamente de corrupção. Então, assim, essa mudança ela é muito forte, e aí eu estou trazendo aqui o Partido dos Trabalhadores, porque é um partido que teve, nos últimos 30 anos, uma ingerência relativamente importante na política, com 4 mandatos de presidente da República e etc. Né? Mas como o rosto do partido, ele foi reconfigurado. E foi reconfigurado justamente por esses tropeços na história. Né? Talvez essa palavra ética, ela de fato ela não é usada hoje pelos políticos, justamente porque ela não tem sentido nenhum. Mesmo a palavra verdade, mesmo a palavra comprometimento, né? Eu gosto muito de um grupo de filósofos que são os primeiros professores da antiguidade, que são os sofistas, né? E entre os sofistas há um deles chamado Protágoras, que ele traz aquilo que chamam de a carta magna do relativismo ocidental, presente numa obra do Platão chamada Teeteto, que ele diz o seguinte, aspas, o homem é a medida de todas as coisas que existem e de todas as coisas que não existem. Então, assim, se nós pensarmos o homem como cada um dos cidadãos, então, veja, cada um dos cidadãos tem a verdade, então nós não conhecemos a verdade tal qual ela se apresenta. Nós não sabemos nem se existe uma verdade absoluta. Então, o que sobra é a retórica,
é a capacidade de você compor e contrapor os argumentos. Então, aquele que consegue manusear o discurso, ele tem uma certa vantagem do ponto de vista político. Eu acho, viu, Roger, fazendo esse recuo histórico para olhar para o nosso tempo com um pouco mais de clareza, né, porque eu acho que esse recuo nos ajuda a enxergar com uma amplitude maior. É por isso que eu sempre acho importante essas investidas para o passado, né, da história da filosofia, da história geral, a história da arte, a história da música, a história da medicina. Eu sempre acho muito importante esse retorno, porque nos permite olhar o nosso tempo de uma forma muito mais ampla. E a partir desse repertório dos sofistas, eu diria que os sofistas venceram na política. A verdade, ela foi banida do espaço público e o que sobra é justamente a retórica. Então, se você tem um bom marqueteiro político que sabe manusear bem os algoritmos, certamente esse indivíduo terá sucesso político. Então, parece que as mídias sociais elas têm uma função muito importante nisso, falam muito, né, das fake news, então precisa encontrar instrumentos para que você coíba essas grandes redes de notícias falsas, de complôs e etc. Só que eu acho que é uma coisa muito difícil, porque, imagine, é a mesma dificuldade que nós teríamos se subíssemos no alto de uma montanha com um travesseiro de pena e abríssemos o travesseiro e espalhássemos aquelas penas. Eu falaria, Roger, o travesseiro era meu, pega essas penas de volta. Aí você, de misericórdia, fala, André, eu vou tentar. Você pode pegar até um punhadinho aqui, outro ali, mas você nunca vai pegar dar conta de tudo. Então imagine só, estou falando de um travesseiro, imagine só uma campanha que, por vezes, ela envia bilhões de mensagens, como foi a campanha do Donald Trump. Sim. Bilhões de mensagens. Então, como dar conta, como encontrar moderadores capazes de avaliar todas essas informações? Quando você começa a avaliar, né, uma informação para ver se de fato ela é factual, você já tem outra. Muitas outras. Né? Muitas outras, é igual droga, né? Quando a justiça consegue dizer isso aqui é droga, já tem outras drogas. Então parece que é algo que você não consegue controlar. Então é uma coisa muito difícil, mas é um desafio que a modernidade vai ter que lidar. Então, eu acho que para nós, enquanto professores, enquanto pensadores, temos que fazer esse diagnóstico, né? Apontando para os nossos alunos como eles podem receber essa informação com um espírito um pouco mais crítico, etc. Então, isso eu acho que é um trabalho muito importante que nós, enquanto professores de filosofia, podemos fazer, tanto na escola quanto na universidade. Não dizer para o aluno como ele tem que interpretar a mensagem, mas dizer para o aluno quais são os cuidados que ele precisa ter diante de uma informação. Principalmente isso, cuidado, né? Hoje todo cuidado é pouco. E a qualquer momento, em qualquer circunstância, você tem que ficar atento realmente sobre os fatos, né? A verdade dos fatos, a tão propalada verdade dos fatos. Professor, vamos encaminhando aqui já para o nosso... Não, mas ainda tem algumas perguntinhas. Você afirma no seu livro, aqui mostrar mais uma vez para o pessoal que está aqui acompanhando a gente, a verdade é insuportável. Professor Andrei Venturini Martins, tá? Uma leitura agradabilíssima. Espero que vocês que gostam desses temas todos e outros, né, que a gente já pincelou aqui, que o professor falou, vão atrás, procurem, né, e se puderem adquirir é uma excelente leitura. Você falou, professor, aqui você afirma nesse livro, num dos capítulos, o seguinte: quem fala a verdade não dura muito tempo, ao passo que a hipocrisia é uma posição que conserva a vida. Aí eu faço a pergunta: só os hipócritas ficam vivos em segurança?
Então, na verdade, essa minha afirmação, eu a fiz pensando no seguinte: imagine só, vamos pensar aqui um religioso que tem um trabalho importante dentro de uma comunidade em que ela é controlada pelo tráfico. Esse religioso tem um compromisso com a verdade. Então ele começa a fazer denúncias. Certamente esse indivíduo ele terá inúmeros problemas. Talvez ele vai ser morto, né, pelo tráfico. Então, é nesse sentido que eu estou dizendo que, em alguns casos, aquele que fala a verdade, ele está condenado a uma vala de 7 palmos de profundidade, né? É nesse sentido. E isso é uma coisa. Agora, por outro lado, eu penso que um certo grau de hipocrisia ele é necessário para a convivência humana hoje. Né? Um certo grau de hipocrisia ele é importante. Porque quem fala o que pensa de forma inoportuna é mal educado. Né? Quem fala que pensa de forma inoportuna é a criança, porque ela não tem nem noção, ela é imatura, ela não tem noção, não tem filtro, ela não tem noção das consequências daquilo que ela fala. Agora, quando a hipocrisia ela ganha contornos industriais, né, manifestando nas famílias, nas escolas, universidades, mídia, na religião, uma certa aparência de piedade, na diplomacia ou na política, aí eu acho que é necessário fazer brotar uma certa dose de verdade por meio da crítica. Eu diria que os hipócritas, eles são engenheiros da mentira. Eles escamoteiam a verdade em nome da convivência social. E aí fazem da vida humana uma espécie de parque infantil. Aí lá pelas tantas, no meu livro, eu escrevo um capítulo, que se eu não me engano é o capítulo 15, que é o Manual para um Hipócrita. Sim. Né? E aí eu falo que entre essas possíveis possibilidades de reconhecer a hipocrisia está em dizer, por exemplo, que o mal não existe e nós seremos plenamente felizes. Né? Eu acho que o mal é um princípio de desagregação espalhado pelo mundo. Eu acho que é muito difícil nós não nos depararmos com o mal. E pensando aqui a partir do Freud, como eu te disse, que é um autor que é muito caro para mim, eu leio bastante a obra do Freud, ministro por vezes aulas e cursos sobre esse autor. O Freud ele fala o seguinte, que experimentar a infelicidade é muito fácil. Né? Ou seja, você não precisa se esforçar muito para se deparar com a infelicidade. Né? É verdade. O corpo, ele já te mostra que você pode a qualquer momento ser aturdido por uma quantidade enorme de doenças. Né? A natureza ela tem os seus solavancos que a qualquer momento um furacão, né, um tsunami ou uma pandemia pode te engolir. E também as relações sociais, elas são muito difíceis. Né? Então, é nesse sentido que eu diria que o mal é esse princípio de desagregação que está presente no mundo e que dificulta a nossa relação com o mundo e com as outras pessoas. Então, dizer que o mal não existe, que é só uma questão de interpretação, eu acho que isso tem muito mais a ver com uma certa dose de hipocrisia na tentativa do indivíduo colorir o mundo a partir do seu desejo de ver o mundo daquela maneira, do que, de fato, constatar as dificuldades, os obstáculos e aprender a lidar com elas. Então, a minha crítica, ela vai justamente, né, por esse caminho dessas pessoas que constroem uma realidade paralela, e essa realidade paralela, ela é pintada das cores da felicidade, né, que ela, de fato, projeta para a sua própria vida. Né? Então, eu acho que quando você consegue estourar a bolha desse indivíduo, você chama esse indivíduo para o chão,
e você consegue fazer com que os seus pulmões possam respirar o ar, né, da verdade, da condição humana. É claro que esse ar, por vezes, é pesado, mas ele parece muito mais vivo, muito mais real, muito mais efetivo e prepara o indivíduo para lidar com as adversidades da vida. Então é por aí que vai, né, essa minha afirmação de que quem fala a verdade por vezes é eliminado e o hipócrita, ele parece que consegue transitar. Agora, eu não tenho dúvida que o hipócrita, ele consegue, eu diria assim, se adaptar muito melhor, né, ao nosso mundo. É porque, como ele é capaz de carregar na sua mochila uma quantidade variada de máscaras, então parece que a convivência social pautada pela mentira, ela tende a ser um pouco mais duradoura, mais superficial, porque uma relação, né, que é pautada pela verdade e sendo um pouco mais profunda, ela é muito difícil. Por isso que é tão difícil ter um amigo, porque o amigo é aquele que te fala a verdade, é aquele que não concorda com você, é aquele que levanta a máscara e fala, você está mentindo para você. Na maioria das vezes, essas pessoas, a gente passa a odiá-la. Por quê? Porque nós temos um esforço gigantesco, né, para construir a nossa máscara. E aí vem o seu amigo, e ele está sendo seu amigo porque ele está falando a verdade para você, e levanta essa máscara. Então esse daí passa a ser odiado, né? É claro que isso é muito estranho, porque ao mesmo tempo que nós odiamos aquele que fala a verdade, nós não queremos que o outro minta para nós, mas nós mentimos para o outro. Então eu acho que o ser humano é um ser um pouco estranho, sabe? Bota estranho nisso, mas são essas relações que vão sendo tecidas e é nelas que nós vivemos, né? São nessas relações que nós vivemos. Professor Andrei, muito obrigado pela conversa, pelo papo, pela disponibilidade. Essa 1 hora, já estamos caminhando já aqui para as 2 horas, né? Já chegando às 10 horas. Agradecer a gentileza, a clareza das suas exposições, né? A sua postura também diante dos temas, que eu acho que ela é muito consciente e, ao mesmo tempo, ela é muito equilibrada, que é algo que falta hoje em muitas pessoas, inclusive para alguns pensadores. Não estou dizendo que sejam todos, né? Que é essa questão de nós podermos ter autonomia crítica, autonomia de pensamento, autonomia, inclusive, de posições, né, outras, extrafilosóficas, e que, mesmo assim, né, isso não nos impeça de dialogar, não nos impeça de chamar a atenção para aquilo que deve ser dito, de fato, como essa jornada aí da vida, que busca a verdade, que busca a autenticidade, a sinceridade, né? Coisas que cada vez mais em falta, por isso mesmo que nós a tematizamos aqui, né? Nós as tematizamos. Então, eu acho importantíssimo em tempos como esse, em que é mais fácil canalizar os nossos ódios ou externalizar os nossos ódios, né? E nós termos a condição de operarmos reflexivamente sem reproduzirmos, multiplicarmos e disseminarmos o mesmo ódio ou o mesmo rancor, a mesma violência, né, verbal e comportamental que, por vezes, nós mesmos reprovamos, né, nas nossas críticas. Porque como é que eu vou poder falar mal de alguém ou dizer, fulano está tendo uma posição que não representa equilíbrio e tal, se eu mesmo, ao propagar as minhas ideias, a pensar, a refletir, a falar o que eu penso, não tiver também essa postura, né? Não tiver essa visão, essa consciência, inclusive ao me posicionar. Então, eu quero lhe agradecer
pelo papo, pela conversa, pelo tempo e pela sua postura enquanto pensador, porque, de fato, hoje é muito fácil, é muito sedutor até o discurso, esse discurso de expulsar esses nossos demônios interiores, elegendo um objeto, uma vítima ou várias vítimas. Então, agradeço muito a sua presença aqui. Eu que agradeço, Roger, pelo convite. Também, mais uma vez, agradeço por você ter trazido como tema, né, o meu livro, que também possibilita explicações para além do texto, né? Porque quando a gente escreve, a palavra ela está ali no texto, então ela está parada, às vezes sem vida, né? E você me dá a oportunidade de explicar e matizar melhor, né, algumas passagens, então eu agradeço e parabenizar pelo espaço que você promove com as lives. Eu acho que o seu Instagram é um Instagram cultural, então eu acho isso muito importante, então convido as pessoas a te seguir, né, e acompanhar as lives, né, as mensagens, aquilo que você acompanhar um pouco do seu percurso intelectual, porque certamente a gente vai aprender muito contigo. Então, agradeço, muito obrigado. Viu?